Amém? Quem é que está forte e corajoso aí? Encerrando agora em nossa conferência, forte e corajoso. Irmão, é só para quem é forte mesmo, né? Cinco sessões, agora chama de sessões, né? 5 sessões, nós chamava de culto no meu tempo. 5 cultos, sexta-feira à noite. Aliás, olha aqui, irmão. Olha aqui, irmão. Não cresce quem não quer, olha só. Segunda-feira já, né, Alan? Segunda-feira nós estávamos aqui na igreja, um culto regional de homens. Abençoado, palavra de Deus para o nosso coração. Terça-feira o céu desceu aqui no nosso culto de oração. Benção demais. Olha aqui, irmão, olha aqui. Quarta-feira não estava de boa. Mas tinha as escolas aqui na igreja. A gente está fazendo nas escolas na igreja ainda aí. Hã? Tarde da bênção. Oh. Quarta-feira, tarde da bênção. Aí. As irmãs da tarde. Vocês não dormem de tarde, não? Tarde da bênção. À noite, daí o pessoal aqui. Quinta-feira, as células nas casas aí, ó. Quem é que foi na célula essa semana aí? Isso, você que não foi, não perdeu nada. Mas deixou de ganhar. Mas fica tranquilo. Tem de novo. Quinta-feira tem de novo. Quinta, sexta, sábado, o pessoal da célula ainda dos jovens. Calma. Thaís quase jogou uma cadeira da minha cabeça aqui. Quem que foi na célula sábado aí? Quem foi na célula sábado? São tímidos. Mas aí na sexta-feira, Deus começou a movimentar as coisas. Começou a tirar o marasmo. Obrigado, Samuel. Porção dobrada sobre a tua vida. 2 copos de água. Pega aí, recebe aí. A Cátia olhou. Pega aí, cara. Pega aí, ô varão de glória. Sacerdote. Ô, glória. Sexta-feira, pastor Xixo falou profundamente conosco, nosso coração. Quem que veio sexta-feira aí? Quero ver, levanta a mão. Aí ontem de manhã, quem que estava aqui sábado de manhã mesmo? Quem pregou mesmo? Ó, aparece. Quem que pregou aqui sábado de manhã? Pastor Paulo Canto, uma palavra forte de direcionamento de Deus, de alinhamento, nosso coração. Aí sábado à noite, ontem à noite, pastor Marcos Souto, meu Deus fez coisas aqui extraordinárias, revelou, falou, pintou e bordou, como fala por aí, né? Deus pintou e bordou e a gente ama isso. Hoje de manhã, então, Deus nos surpreendeu de todas as formas. De todas as formas. Um tal de Eduardo Castilhos aí foi de última hora convocado. Quando você está lá bem de boa do banco, o cara vai lá vocês. Meu Deus, nem aqueci ainda, treinador. Vai se aquecer mesmo, né? Mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus falou fortemente hoje de manhã. Quem estava hoje de manhã aí? Quem estava hoje de manhã? Isso. Ô, louco, gente. Vocês vieram na sexta, veio no sábado, hoje de manhã. Está aqui de novo. Ô, louco, desse jeito vocês vão romper em glória aí, irmão. De vitória em vitória. Mas agora Deus ainda tem algo para nós, para o nosso coração. Estamos encerrando aqui, hoje, a nossa conferência de 2027. Eu estou com expectativa do ano que vem já. Eu já estava em casa, pensei em deitar um pouquinho para dormir um soninho. Estava com dificuldade de dormir, já pensando, ano que vem, que tema. Disse, não, calma, vamos terminar essa primeiro, né? Quando começa a outra lá. Ano que vem, que Deus vai fazer, pensando o que eu vou chamar. O pastor Deus, eu já vou dizendo, Deus me mostra, me chama e bota esses caras na minha frente. Porque eu sei que Deus está produzindo coisas extraordinárias, irmão, na nossa vida e do nosso coração. Coisa que a gente nem percebe. Às vezes eu falei ontem, acho que hoje de manhã, tem coisas que acontecem, a gente vê aqui Deus fazendo. Algumas coisas são manifestas. A gente vê alguém chorando, alguém orando, alguém se escabelando, né? A gente percebe Deus trabalhando. Coisas são manifestas, a gente percebe que Deus toca no nosso coração, a gente sente o mover de Deus. Mas existem coisas que Deus está fazendo e a gente não percebeu ainda. Você acredita nisso?
Tem coisa de Deus sendo preparado, você não percebeu ainda. Como disse ontem o pastor, eu peguei essa, o pastor Marcos falou ontem. Coisa que você não pediu, você nem orou, você nem buscou. Que nem José. José só foi dormir, bem tranquilo, um piazinho, só foi dormir, não tem expectativa nenhuma, não orou, não pediu, não tinha expectativa, nunca quis, nunca pensou em governar o Egito, nunca, ele só foi dormir, um dia comum, e daí Deus veio e disse, ó, esse é o sonho, esse é o plano, deixa que eu já estou fazendo. A gente nem sabe, Deus já está fazendo. Então, prepara o teu coração para aquilo que Deus vai fazer ainda hoje. Mas para aquilo que Ele está, fique preparado para aquilo que Ele vai fazer a partir de hoje. Amém? Pega a tua Bíblia então, o livro de Josué, capítulo de número 3. Josué, capítulo de número 3. Porque Deus já começou a fazer uma coisa nova. Amém? Então pega lá. Josué, capítulo de número 3. Vocês viram as nossas letras novas falando nisso ali na frente da igreja? Quem já viu ali? Quem viu? Quem não viu? Irmão, vigia aí, irmão, presta atenção. É que tá apagada a luz. Você não tá pronto ainda. Amanhã só que vai terminar ali de arrumar. Mas vai ficar bonito. Ficou bonito ou não? Vai ficar chique, né? Deus abençoe nós, nos proteja de nós mesmos. Nós vamos ficar tudo metido aí. Que Deus guarde o nosso coração, irmão. Não vamos ficar orgulhosos, não. Olha aí, não vai ficar orgulhoso, não, tá? Fique orgulhoso, não. Vamos segurar a onda aí. Deus mantenha a gente no caminho certo. Josué, capítulo 3, já achou? Diz assim, ó. Então, no título aqui, na minha Bíblia, diz a passagem do Jordão. Fala assim, tudo começa no Jordão. Diga, a bênção está além do Jordão. Diga, eu preciso passar o Jordão. Tudo começa no Jordão. Vamos ler. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão. Opa, vai começar. Ó, já sinto o cheiro das águas. Ele e todos os filhos de Israel e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Ó, quando a arca ir, vá de atrás. Quando Deus ir, vá. Aonde Deus vá, não fique dormindo aí, né? Não fique bom, levante, vá. Parti vós também do vosso lugar e segue a arca. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Ou seja, não vá na frente de Deus. Deixa Deus ir na frente. Você saber o caminho. Não vá na frente, não se adiante. Acho que eu estou me adiantando aqui na mensagem. Vamos lá. Versículo 5. Disse Josué também ao povo. Aqui, irmão, ó. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Acho que eu vou só orar, não vou nem pregar. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Se Deus está na frente, irmão, não tem como dar errado. E o Senhor disse a Josué: este dia, olha só, começarei. É o começo. De novo. E o Senhor disse a Josué, no versículo 7, este dia eu começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Olha o que Deus está falando para você. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo.
Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Ouça as palavras do Senhor, preste atenção naquilo que Deus está falando. Ouçam as palavras. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, oh Deus, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, e os heteus, e os heveus, e os ferezeus, e os girgazeus, e os amorreus, e os jebuseus, e os meus eus, os nossos eus, em nome de Jesus. Todos os eus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra, o Senhor de toda a terra, passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, diga assim, para passar o Jordão, diga: eu vou passar o Jordão. Tudo começa no Jordão. Para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Era uma época de cheia forte. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã. E as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém? Ninguém fica para trás. Feche teus olhos. Pai, fala conosco. Pela tua palavra mais uma vez, meu Deus, ministra o nosso coração. Em nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor, meu Deus. Amém. Amém? Se assente aí. Vou tentar ser bem rápido. Porque algumas coisas Deus me deu para eu dizer. Mas algumas outras coisas Ele mesmo quer falar pessoalmente contigo hoje. Nós já ouvimos aqui o tema da nossa conferência, Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus chama Josué e diz: Josué, Moisés está morto. O meu servo Moisés morreu e agora é contigo, filho. Agora o negócio é com você. Agora você que vai levar o povo para tomar posse daquilo que eu prometi, daquilo que eu dei, daquilo que eu falei que ia fazer. Toda a expectativa que o próprio Josué tinha, ele e Caleb, em todos os anos, 40 anos aguardando. 40 anos aproximadamente esperando a promessa de Deus se cumprir no deserto, vivendo um tempo de deserto, e agora Deus diz: o tempo de deserto terminou, vamos começar algo novo. Vamos entrar no novo ciclo, no novo momento. Então Deus chama Josué, anima Josué e diga: seja forte, seja corajoso. Porque como eu estive com Moisés, a forma que eu fui com Moisés, do jeito que eu ouvia a Moisés, do jeito que eu acompanhava, eu também te acompanharei, eu serei contigo. E Josué, como nós vimos hoje de manhã, era como Caleb, ele tinha um espírito diferente. Confiava em Deus, ele estava sempre servindo a Moisés, sempre servindo como na tenda. Conhecia Deus de perto.
Então ele não titubeou, ele não pensou. Quando Deus disse, vai, eu serei contigo, de imediato Josué levantou-se e disse, vamos para cima. Porque ele tinha visto tudo que Deus tinha feito através de Moisés. Ninguém contou para Josué que Deus podia abrir o mar. Ele tinha participado, tinha vivido aquilo. Ninguém contou para Josué que Deus podia derramar pão do céu, né? Ele conhecia, ele tinha se alimentado daquilo. Já sabia bem o que Deus fazia e como Deus fazia através de Moisés. José sabia muito bem como Deus, ele era com eles, e como Deus estava presente, porque Moisés, o escolhido, também estava junto. Havia uma confiança do povo em Deus, e confiavam em Deus, e permaneciam em Deus, porque sabiam que havia uma aliança, Deus se revelava, Deus se mostrava através de Moisés. Era Moisés o líder. Era Moisés quem intercedia pelo povo. Era Moisés o canal de ligação, de comunicação entre Deus e o povo. Josué, ele viveu isso, ele acompanhou isso. Ele sabia o que Deus fazia, como Deus fazia. E talvez ele olhava para Moisés e dizia, como é que pode esse homem suportar isso? Como é que pode viver isso? Mas Deus chama Josué e diz, Josué, agora não é mais Moisés. Preste atenção, irmão. Pega essa aí. Agora eu vou tirar o teu escoro. Agora eu vou tirar o teu canal, aquele que eu uso para falar contigo, aquele que eu uso para caminhar contigo, aquele quem você fala, ele traz para mim. Agora Moisés está saindo do jogo, agora é nós dois direto. Agora é você e eu, Josué. O meu servo Moisés está morto, eu escolhi você. Você é quem vai dar continuidade àquilo que eu comecei a fazer. Agora é a tua vez de assumir o compromisso. Agora é a tua vez de assumir a missão. Agora é a tua vez de ser um canal de bênção. Agora é a tua vez. Agora é a tua vez de ter um contato pessoal comigo, levar a outros a palavra, a mensagem. Agora é a tua vez, como ele disse aqui, venham, ouçam a palavra de Deus, porque não tem mais Moisés, agora é você, Josué. Agora Deus te chamou, ele te incumbiu dessa grande tarefa. E deve ser, eu não sei, irmão, porque se Moisés estava morto, e Deus falava com o povo através de Moisés, como que Deus estava falando com Josué agora, irmão? O que você acha? Como que Deus estava falando com Josué? Quem ele estava usando? O que você acha? Pensa um pouquinho. Tenta imaginar. Como que se deu essa conversa de Deus com Josué? Como que você acha? Quem que é? Povo sério? Ai, queima aí, queima um pouquinho. Como é que era? Hã? Pelo Espírito Santo? Voz audível? Talvez? Uma sarça ardente? Uma coluna de fogo? A nuvem que... Eu não sei, a Bíblia na verdade não diz como. Eu não sei como. Mas eu sei que Josué estava falando frente a frente com Deus. Uma experiência sobrenatural. Falar e ouvir o próprio Deus. Você já teve essa experiência? Quem já teve? Quem nunca teve essa experiência? Prepare, pode ser hoje, tá? Prepare, pode ser hoje. Um chamado de Deus para ser o líder agora do povo.
para ser o líder da nação, para ocupar uma posição de relevância, uma posição de destaque, substituindo nada mais, nada menos do que Moisés, sendo agora aquele que ouvia a voz de Deus. Se fosse você, irmão, se fosse eu não sei, eu já estava morrendo dentro do coração. Acho que é por isso que Deus precisou dizer para Josué, seja forte e corajoso. Olha para a minha palavra, medita nela. Tenha cuidado para não se perder. Leia depois Josué, capítulo 1 completo. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Mas mantenha, Josué, porque agora eu e você. Irmão, eu tenho certeza, nessa conferência ou em algum momento da tua vida, você ouviu Deus falar no teu coração. De que forma, eu não sei. Talvez Deus usou alguém. Talvez Deus usou uma situação. Talvez Deus usou um fato, um sonho. Alguém, um profeta de Deus. Ou você sentiu e sabe, você tem certeza. Deus te chamou, Deus te falou. E quando nós ouvimos Deus falar, o nosso coração, é claro, ele se enche de expectativa, se enche de alegria, porque ouvir a voz de Deus, ser chamado por Deus, é algo maravilhoso, nos dá força, ânimo. Deus diz, seja forte e corajoso. E no momento em que Deus está falando, nós nos sentimos fortalecidos, como estamos hoje. E essa conferência, irmão, depois de 4, 5 cultos, irmão do céu, se não acendeu o fogo aí, tacar gasolina. Deus nos preparando, e a gente fica ali ansioso por aquilo que Deus vai fazer, ansioso por aquilo que vai acontecer, ansioso para ir logo, porque para começar, então Deus diz para Josué, agora é a hora, vai começar. Olha aqui, irmão. Mas olha como é que começou. Temos glória a Deus aqui. Mas a primeira tarefa que Deus deu para Josué já foi algo extraordinário, difícil demais. Você vai pegar, Josué, esse povo numeroso e vai atravessar o Jordão. Aleluia, porque não era eu que estava lá, né? Uma tarefa dificílima. Como que eu vou fazer esse povo passar? O Jordão já é difícil. Um tempo de cheia, as águas saíam para fora. Um monte de água. Fazer até aqui foi fácil. Agora daqui para frente, a primeira coisa que Deus pede para Josué enfrentar é algo sobrenatural. A primeira missão de Josué é algo que dependia muito de que ele confiasse em Deus para assumir a responsabilidade daquilo que Deus estava fazendo. Você vai pegar meu povo, Josué, e vai passar o Jordão. Ele disse, tá, beleza, e aí? Vou morrer afogado. Voltando aqui, eu falo sempre, a hora que a gente começa a fazer conta, porque a gente recebe de Deus a promessa, recebe de Deus o chamado, fica todo animado, empolgado, diz, então agora vai, e passa o Jordão. Eu disse, mas peraí. Não dá para nós ficar aqui um pouquinho mais, só um pouquinho. Deixa eu pensar. Estou preparado, temos que fazer uns barcos, talvez a gente comece a buscar uma solução. Fazer uns barcos, fazer uma ponte, mas esse riozão vai estar cheio. Irmão, nós recebemos de Deus. Quando Deus chama Josué, Ele chama eu e você, Ele diz para nós, seja forte e corajoso. Ele sabe muito bem do que Ele está falando. Ele não está falando palavras bonitas para nos animar, para a gente ficar animadinho, empolgadinho. Ele está dizendo, seja forte e corajoso, porque você vai enfrentar coisas extraordinárias. Porque é preciso ser muito corajoso. É preciso estar muito fortalecido para enfrentar e aceitar a proposta de Deus que Ele traz para mim e para você e para a nossa vida, para o nosso coração.
atravessar o Jordão. Porque a bênção, a promessa, ela está do outro lado do Jordão. É só B.O., irmão. A promessa de Deus. Passar Jordão. Depois tinha lá as muralhas, Jericó, nós falamos sobre isso de manhã. No começo, na arrancada, no início, um exercício de fé. No começo, na arrancada, no início, ou confia e já vai, já começa com tudo, ou não consegue. Mas Josué, ele tinha um espírito diferente, ele confiava em Deus. E ele sabia que o Rio Jordão representava a última barreira física entre o deserto e a terra prometida. Ele sabia que o Deus que tinha um chamado motivado, dizendo, eu estarei contigo, como fui com Moisés. Essa palavra, ela era verdadeira no coração de Josué, e o alimentava e o sustentava. E quando Deus diz, tem que passar o Jordão, ele só diz, Deus só diga como. Ele chama os príncipes e diz, vamos. Deus tem algo para fazer. Deus está começando algo novo. Deus nos pede para ser forte e corajoso. E agora é hora de pôr em ação a nossa coragem e a nossa força. A ação, irmão. O que muda a nossa vida não é aquilo que a gente ouve de Deus. O que muda a nossa vida e escreve a nossa história é a atitude que nós temos a partir daqui. A atitude que nós temos a partir dessa conferência. Não é o que nós estamos ouvindo aqui no domingo à noite, mas é o que nós vamos fazer amanhã, segunda de manhã. A nossa atitude diante do Jordão, diante dos desafios. A nossa atitude diante da ansiedade, talvez, de ter que substituir Moisés. Preste atenção, mano. Olha o que Deus faz com Josué. Está ouvindo Josué o que Deus está fazendo? Primeiro Deus tira Moisés. Para de ficar escorado. Para de ficar esperando o outro. Para de ficar buscando interlocutor. Olha aqui, sabe o crente 6 horas, irmão? Irmão, 6 horas por mim. Irmão, você fala por mim, você busca por mim e diz, para. Primeira coisa é eu e você. Agora eu e você, canal direto. Deus tira Moisés. E depois Deus coloca Josué já na prova. Prova de fogo, né? Eu ia falar, mas era rio, era água, na prova de água. Tem que atravessar o Jordão. Mas com Josué, ele sabia que Deus estava com ele, ele confiava e acreditava. Ele levantou-se com os seus príncipes e disse, vamos nos organizar, porque Deus nos deu uma estratégia para a gente iniciar e começar e atravessar o Jordão. Eu quero falar sobre a estratégia de Deus, a estratégia que Deus deu para Josué para iniciar o novo ciclo na vida dele. Porque, irmão, Deus nos dará estratégias para nós podermos avançar. O Jordão era a última barreira. O Jordão era a barreira entre o tempo de deserto e a nova terra. O Jordão era a barreira que separava a história da escravidão, a história da promessa, a história do sonho para a realização daquilo que Deus prometeu, para a posse daquilo que Deus deu. O Jordão era a última batalha, então tem que atravessar o Jordão. Vamos passar o Jordão e Deus tem uma estratégia. Se nós obedecermos, como Josué disse, agora ouça as palavras do Senhor. Ouça as palavras do Senhor, porque Ele nos fará atravessar o Jordão para iniciar um novo tempo dentro, vivendo a promessa de Deus para a nossa vida, para mim e para você. A estratégia. Dentro da estratégia de Deus, a primeira coisa, a primeira ordem, o início, o começo de tudo.
Nós lemos aqui, versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos. Santificai-vos, porque amanhã vai ser um dia diferente. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. A ordem era santificação. Separação para Deus. José orienta o povo a se santificar antes do milagre acontecer. Antes de andar, antes de sair, antes de fazer. Antes de qualquer coisa. Antes de arrumar as coisas, antes de arrumar as malas. Santificação. Deus exige pureza de coração para manifestar o seu poder extraordinário no meio da congregação. Sem santidade ninguém verá a Deus. Mas eu falei aqui, Deus não está para brincadeiras. Falei hoje de manhã. Seja forte e corajoso. Eu te farei herdar, eu te farei passar, eu te farei vencer, eu te farei, seja forte, eu te farei, mas santificai-vos. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E Deus diz: seja santo, porque eu, o Senhor, sou santo. E não haverá força nenhuma em nós. E não haverá capacidade nenhuma em nós. Se nós permitirmos ainda que o pecado esteja influenciando as nossas decisões. Se nós permitirmos ainda que o pecado esteja influenciando o nosso pensamento. Se nós permitirmos aquilo que nos afasta de Deus, o pecado nos afasta de Deus, irmão. Não haverá travessia de Jordão. Não haverá conquista. Os gigantes não vão tombar, a muralha não vai cair. Ninguém vai sair do lugar enquanto não houver santificação. Não vai avançar. Não vai deixar o deserto. Não vai entrar na nova vida, não haverá um novo ciclo. Se não houver santidade, santidade ao Senhor. Santificai-vos. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor quer fazer coisas extraordinárias. Deus já decidiu, Deus já preparou, Ele está pronto, preparado. Mas eu preciso entregar de fato a minha vida a Deus. Eu preciso estar separado para Ele, decidido a viver com Ele, decidido a estar nele, a permanecer nele. A primeira ordem é a santificação. Na estratégia de Deus para Josué, para que ele avançasse, para que o povo avançasse. Não é preciso o pecado ser retirado. É preciso abandonar o pecadinho de estimação. O pecado de estimação, aquele que você fica nutrindo todos os dias. O pecadinho do não, mas não dá nada. Mas não tem problema. Mas Deus me entende. Santificai-vos. Mas Deus sabe que eu sou santificado. Mas eu faço muita coisa certa, santificai-vos. Mas é só aquele 1% safadão. Santificai-vos. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor quer fazer algo extraordinário. Santificai-vos, senão você não vai sair do deserto. Santificai-vos, senão as coisas não vão acontecer. Primeira ordem de Deus, para que o povo pudesse atravessar e entrar na terra prometida, é a santificação. Santificar. O segundo passo da estratégia de Deus é o passo de fé dos sacerdotes. Olha aqui. Passo de fé que Deus exigia. Chama os sacerdotes, aqueles escolhidos de Deus.
Os sacerdotes, aqueles que são enviados por Deus. Os sacerdotes, aqueles que representavam e tinham por responsabilidade carregar a presença. Carregar a presença de Deus. Deus pede que os sacerdotes, aqueles que carregam a presença, que carregassem a arca. Mas e que todos aguardassem. Primeiro os sacerdotes. Primeiro a presença de Deus. O milagre exige uma atitude prática de obediência e coragem antes da provisão divina. As águas só pararam de correr quando os sacerdotes pisaram na margem do rio. Olha que irmão. Mais ou menos, Pedro, né? Mais ou menos. Primeiro a atitude, a ação de confiança. Não há garantias, olha aqui. Deus não dá garantia, essa garantia é Ele mesmo. Eu não sei se vai dar certo, eu não sei se vai funcionar. Deus disse, vai. Pisa no Jordão. Molha a planta dos teus pés. O rio estava cheio, as águas transbordando. Era perigoso ir de cima, irmão. Carregando a arca nas costas. Mas as águas só pararam de correr quando eles molharam os pés. Uma atitude de fé, um passo de fé em direção ao chamado de Deus. Lançaram-se. E então a água parou, o rio se abriu, as águas ficaram amontoadas. Porque Deus, Ele exige de nós fé. Falei hoje de manhã. Confiança. Confiar e acreditar que o Deus que dá a estratégia, por mais maluca que possa ser, Ele garante que o sucesso vai acontecer, porque Ele é quem faz as coisas acontecerem. É Deus quem faz. Não tenha medo. Você é o sacerdote. Cadê os homens e o sacerdote do lar? Fiquei passando mal, eu acho. Onde é que está Ramos da videira? Oh, meu Deus do céu. Vocês viram? Eu vi um capeta correndo ali, ó. Assustou. Sacerdote do lar. A gente quer ver as coisas mudando, a gente quer ver milagre, quer ver Deus abrir o rio, a gente quer ver Deus fazer coisas extraordinárias, mas a gente não tem coragem de dar um primeiro passo de fé. Deus está dando a ordem, vai, faça isso, faça desse jeito, a gente fica protelando, não dá, não sei, será que vai, será que dá, não sei se for, mas é perigoso. É perigoso, será que vai funcionar? Deus chama alguns de nós para sermos os portadores da presença de Deus. Irmão, olha aqui para mim, você é o portador da presença lá na tua casa. Você é o portador da presença na tua família. Pega a arca, coloca nos ombros e pisa no Jordão, porque as águas vão se abrir, o milagre vai acontecer, Deus vai agir, Ele vai se manifestar. Um passo de fé dos sacerdotes. Olhe para a santificação. O passo de fé dos sacerdotes. A presença de Deus. A presença da arca da aliança. Olha aqui. Se preparou, se santificou. No outro dia a arca passou na frente de todos. Deus à frente sempre. Eu já disse aqui. Olha aqui, irmão. Você não acha interessante? Eu acho interessante. Por que Josué teve que dar essa instrução? Por que o Josué teve que dizer, deixa a arca aí na frente. Fique de longe, fique distante. Deixa, não vá na frente, porque vocês não sabem o caminho. Vocês não sabem o que vai acontecer, você não vai poder fazer nada. Não vá na frente da arca. Se alguém fosse na frente da arca, ia morrer afogado dentro do rio.
E abrir o mar, é Deus que abre o mar. Aliás, o rio, né? A água. É Deus que faz. Mas por que será que Josué teve que dizer, espera, desacelera aí. Para de tentar ser o professor de Deus. A gente quer ser o professor de Deus. Não, eu já sei como é que faz, eu já sei, eu conheço, eu tenho experiência. Sou um tiranossauro da fé. Já vi, já conheço, já entendi. Não, eu já sei. Eu já sei, Deus, como é que dá para fazer. Vou fazer assim, sai na frente. Às vezes, espera. Na frente é a presença. Na frente é a arca. Na frente o próprio Deus. E eu vou atrás, seguindo os seus passos. Deus vai dirigindo, direcionando o caminho. Ele vai abrir o rio. Ele vai fazer o extraordinário. Deus vai fazer o milagre. Ele vai me levar na promessa. Mas eu preciso aprender a esperar Deus agir na minha vida. Deus na frente. Para! Não acelera. Já tem gente que é sempre na frente. Já viu gente que é na frente? A gente faz a marcha para Jesus aqui. Era o cara, meu Deus, irmão, que luta que é às vezes. Ficar lá no microfone, não, fica atrás do caminhão, vai tudo para trás do caminhão. Daqui a pouco tem uns outros já que lá na frente. Na frente fica para trás, porque é perigoso. Tem que fazer uma corda de proteção, senão tem gente, eu acho que vem e se joga embaixo do caminhão. Louco. Você tem que ficar ali dizendo, não passa, fica aí, protege, segura. Espera. Às vezes a gente quer ser melhor do que os outros, olha aqui, ó. Quer chegar na frente. Receber primeiro, ouvir primeiro. Quer passar na frente. Quero ser o especialzinho de Jesus. Aí Josué diz, ó, fica todo mundo para trás, espera aí. Primeiro vai a arca. Primeiro vai o sacerdote. Primeiro vai Deus, a presença de Deus. E aí nós seguimos os seus passos. Porque a presença de Deus é a garantia de segurança e estabilidade em tempos de transição. A arca foi na frente. Quando os sacerdotes pisaram os pés nas águas, as águas pararam lá atrás. Você vai lá longe. As águas que vinham continuaram descendo até que acabou e ficou amontoando água lá no fundo, lá longe. E de repente a terra estava seca e os sacerdotes e a presença de Deus e a arca foram até no meio do rio e ali eles pararam. E quando eles chegaram no meio do rio e pararam, Deus disse, agora Josué, manda o povo passar. Porque quem garante que as águas vão ficar e não virão e não submergerão é Deus, é a presença de Deus. É a presença que traz segurança. É a presença de Deus que nos garante o sucesso, irmão. É a presença de Deus que nos garante a vitória. É a presença de Deus que nos faz avançar. É a presença de Deus que tira as águas da nossa frente. Enquanto Deus estiver no centro, a arca permaneceu ali firme no meio do leito seco, até que todos atravessassem. Porque enquanto Deus está no lugar dele, preste atenção na nossa vida. Enquanto Deus está no lugar dele, água nenhuma nos submergirá. Seja forte e corajoso, ouça as palavras de uma ordem de santificação. Está entendendo por que a santificação, irmão? Deus ia descer ali, presente. Como é que a gente espera que Deus desça na nossa casa? Como é que a gente espera que Deus fale conosco? Como é que a gente pode ter expectativa de que Deus cumpra em nós os seus planos, se nós não estamos vivendo uma vida nele, para ele, uma vida de santificação? Por que a gente espera
Que Deus, por que a gente acha que Deus está de brincadeira? Deus não está para brincadeira, irmão. Deus não está para brincadeira. É por isso que às vezes a gente fica esperando Deus. Tem promessa de Deus. Deus deu promessa, Deus deu tudo. Capacitação. Deus está preparado, mas não sai do lugar. Não vai, não avança. Porque primeira coisa, santificação. O passo de fé do sacerdote precisa da arca. E ao final todos passaram. Ao cruzar o Jordão, o povo encerra definitivamente 40 anos de errância e provações. Deus cumpre sua palavra e introduz seu povo em uma nova estação de conquistas. Oh, aleluia. Olha aqui para mim, preste atenção. Não vai dizer que você não sabia. Vou dizer para você. Uma nova estação de conquistas está chegando aí para a minha vida e para a tua vida. Amém? Vou falar de novo. Uma nova estação de conquistas está chegando aí. Amém? Isso. Mas se prepare para as lutas. Mas se prepare porque algumas bênçãos de Deus vêm embaladas em muralhas indestrutíveis. Algumas bênçãos de Deus, elas vêm, estão além do Jordão. Elas vêm vestidas de exércitos indestrutíveis, embaladas em exércitos indestrutíveis. Mas a partir daquele dia, irmão, aquele ato, aquele momento, quando Deus chama Josué e ele prepara tudo e eles passam o Rio Jordão. E o último atravessa e pisa no outro lado das margens do Rio Jordão. Deus fala para Josué, agora manda os sacerdotes virem. E os sacerdotes vêm e atravessam. E quando os sacerdotes chegam e pisam no leito seco do outro lado, o rio se fecha. Porque o tempo de deserto já passou. Não há mais possibilidade de voltar ao Egito. Agora um novo tempo. Agora um novo ciclo de conquistas, de lutas, de batalhas, mas agora é hora de derrubar muralhas. Agora é momento de se apropriar daquilo que Deus prometeu. Deus à frente, a arca da aliança, a presença de Deus, estratégias malucas. Se prepare para viver verdadeiras loucuras em Deus. Doideira. Muito louco. Tem uma muralha gigante, só anda em volta aí, fica quieto, para de falar. Falador. Você fala demais. Oxe, só caminha, só obedece, só continua. Uma volta e nada, 2 voltas e nada, 3 voltas e nada. Calma. Ah, mas o que adianta? Ah, mas não estou vendo nada. Ah, mas já estamos aqui, ainda não aconteceu nada. A muralha está aí, firme e forte. Só continua. Porque nós não estamos circuncidando cidades. Apenas. Nós estamos em uma missão de conquista daquilo que Deus nos entregou. É maior, não é conquistar uma cidade, é tomar posse. Aproximadamente 31 reis tombaram, porque o povo de Deus chegou. O fim do ciclo do deserto. Fica em pé, já a hora passou rápido. Pode ficar de pé. Quando cruzou o Jordão, ali se encerrou definitivamente 40 anos de errância e provações. Deus cumpre a sua palavra e introduz seu povo em uma nova estação de conquistas. Além do Jordão, irmão, seja forte e corajoso. Não pasme nem te espantes, mas prepara o teu coração para aquilo que Deus está começando a partir de hoje. Feche teus olhos.
Seja forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não sei se ele tinha ideia de onde é que ele andaria. Eu não sei se você é capaz de imaginar onde é que Deus quer te levar. Eu não sei se você tem ideia, talvez nós não temos ideia do que Deus está preparando para nós. Talvez você ainda não sabe os Jordãos que estão preparados aqui, ali, já amanhã talvez, essa semana. Mas Deus não está para brincadeira. Ele está começando algo novo. Ele nos chama a atenção, ele diz: seja forte, seja corajoso, seja valente. Da forma que eu fui com Moisés, eu vou ser contigo, mas seja forte. Da forma que eu falava com Moisés, vou falar contigo, mas seja forte. Da maneira que eu ouvia Moisés, eu vou ouvir você, mas seja forte, seja corajoso. Se prepare. Porque Deus tem algo novo e Ele já começou. Deus está fazendo algo novo e Ele já começou. Eu quero convidar você. Você que quer viver esse novo ciclo de Deus na tua vida. Você quer hoje, como Josué, ouvir a voz de Deus e dizer: Deus, eu vou, eu quero. Você que está pronto para deixar o tempo de deserto, iniciar esse novo tempo. Você que quer atravessar o Jordão. Você que quer ser Josué de Deus no teu tempo, na tua casa, na tua família. Você que ouviu a voz de Deus e reconheceu. E quer ver esse novo tempo sair do teu lugar e vir aqui na frente.